E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Pessoal, bastante atenção, a palavra, eu não vou dizer que ela é complexa, mas requer atenção, bastante atenção. E quem estava conosco aqui ontem? Levanta a mão, por favor. Que legal. Posso perguntar? Você vai vencer? Eu vou vencer! Tá ligado? Cadê o bracinho? Eu não vi o bracinho. Você vai vencer? Legal, legal, esse é o grito, esse é o espírito, essa é a unção. Agora, nós precisamos, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos meditar, começando por Salmo 119, versículo 11, que diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração. Diga comigo, para eu não pecar contra ti. Escondi a palavra coração, diga comigo, é a sede da mente, pensamentos, vontade e sentimentos. Até por isso que a Bíblia diz assim, olha como é sério isso. Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. E quando nós falamos guarde o seu coração, preste atenção, porque guarde o seu coração não tem absolutamente nada a ver com a história que a gente escuta de eu tenho um coração bom, maravilhoso. Não, coração é pensamento, coração é sentimentos, coração são emoções. Não tem como você guardar o seu coração se você não guarda os seus pensamentos. Não tem como você guardar o seu coração se você não guarda os seus sentimentos. Então, acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele depende toda a tua vida. Tem outro versículo que diz assim, as saídas da vida, as soluções da vida. Então, sobretudo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a tua vida. Então, coração é a sede da mente, pensamentos, diga comigo, vontade e nos sentimentos. Dá sequência aí, por favor. A palavra de Deus trabalha a mente na vontade, diga comigo, e nos sentimentos. E por que vontade é um negócio tão sério? Porque vontade, infelizmente, a vontade é que domina tudo na vida da pessoa. Se a pessoa não tem o controle sobre os seus impulsos, a vontade é uma faculdade que domina todas as demais, se não estiver trabalhada pela palavra. Então a palavra de Deus trabalha na mente, na vontade e nos sentimentos. Passa. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir, diga comigo, alma e espírito, juntas e medulas, diga comigo, e julga os pensamentos e intenções. Meu Jesus, pensamentos e intenções. Por isso que uma pessoa ela pode bater no peito e dizer como ela quiser, que ela é boa demais de coração, que ela tem um coração puro. A palavra julga, a palavra penetra na divisa, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos, diga comigo, pensamentos e intenções do coração. Por isso que uma pessoa
que ainda não entrou mais a fundo e começa a dominar, a controlar, né, os seus pensamentos, combater, rejeitar, expelir, trabalhar, disciplinar os seus pensamentos, ela fracassa. Por quê? Deus está observando pensamentos, diga comigo, e intenções. Nós erramos? Erramos. Nós pecamos? Pecamos. Mas qual a intenção? Tem gente que peca, mas não tinha intenção. Tem gente que faz o mal, mas a intenção não é aquela coisa de propósito. Mas existe as pessoas que já faz com a intenção. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é lúcido. Até porque nós falamos assim, domingo passado nós falamos sobre o coração perfeito. E coração perfeito é intenções. Não quer dizer que uma pessoa será perfeita, mas ela é julgada pelas suas intenções. As intenções do coração é que manda. Tanto é que Deus, nós vemos na Bíblia, uma pessoa, nós vemos um caso na Bíblia, por exemplo, Davi. Davi cometeu um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E por assediar, desejar uma mulher, ele criou uma situação para que o marido daquela mulher fosse para o campo de batalha e fosse colocado na frente do campo de batalha, porque a intenção dele, o desejo dele é que aquele homem fosse morto no campo de batalha. Então, o que aconteceu? Ele não colocou a mão, ele não matou, ele preparou alguém que fizesse aquilo, mas Deus disse a ele que foi ele que fez. Está entendendo ou não? Deus disse, não, você matou. Você tirou a vida de um inocente. Então, intenções e motivações. Amém? Vai até o coração, diga comigo, e age na vontade. Ou seja, impulsos. Vontade, desejo, controla impulsos. A vontade é a faculdade do ser que tem poder de interferir em todas as outras faculdades. É a liberdade de escolha. É a liberdade de escolha. Faculdade, liberdade de agir, sem que se tenha a obrigação para tal. Você tem a liberdade, você tem o livre-arbítrio, é como aquela palavra, é facultativo. Você faz ou não. Claro ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quando uma pessoa erra, ela tinha a faculdade, ela tinha a liberdade de errar ou não. Quando ela faz uma escolha errada, quando ela alimenta um sentimento, um pensamento, ela tinha a liberdade, a faculdade de alimentar ou não, de fazer ou não. Por isso a vontade é algo extremamente perigoso. Por isso a vontade é algo extremamente perigoso. Passa, por favor. A vontade interfere em sentimentos e mente. E a vontade ultrapassa os limites da faculdade da alma. Interfere na consciência, sabe que é errado e faz porque está vulnerável à área do impulso. Coração é a sede da mente e pensamentos, vontade e sentimentos. Todo ser humano tem uma área chamada área do impulso. Pela própria natureza, qualquer coisa que atraia a tua natureza, há um impulso dizendo vá. Porque agrada, dá prazer, traz satisfação. A palavra diz não vá. Cuidado com a área do impulso. Cuidado com a área do impulso. Cuidado com a vontade. Porque, por isso, eu convidei você para receber o que amanhã? O Espírito. Porque sem o Espírito Santo ninguém controla o impulso. Sem o Espírito Santo, a pessoa não tem autocontrole, domínio próprio, não tem equilíbrio.
porque é fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, a pessoa vive sendo vencida pelas suas vontades. Ela sabe que é errado, ela sabe que não é bom, ela sabe que vai trazer prejuízo, mas ela faz. Ela sabe que não está certo, mas ela faz. Existe uma coisa que daqui a pouco eu vou trazer a vocês. Deixa eu continuar aqui, depois eu chego lá. A área do impulso leva aproximadamente 21 anos para estar completa. Então imagine o que está acontecendo nessa geração onde se erotiza crianças. Há um estímulo à precocidade. Estão liberando tudo cada vez mais cedo. O que acontece é uma geração incontrolável. Olha o que eu vou dizer a vocês, porque isso tem acontecido, e eu vou fazer um alerta importantíssimo, seríssimo. Vou fazer um alerta seríssimo de situações identificadas na própria igreja. Porque não pense vocês estão sentados aqui e simplesmente vocês estão sendo trabalhados, as crianças estão sendo trabalhadas nas escolinhas. E nós estamos trabalhando com muita intensidade. Se vocês não sabem, os nossos adolescentes estão passando por um processo importantíssimo. Nós estamos trabalhando o revestimento, o batismo no Espírito Santo nas nossas crianças, porque detectamos, e eu quero fazer um alerta, uma observação aos pais para que não chore mais tarde. Acompanhe de perto a vida dos seus filhos. Essa história de filho, criança, está com total 100% de liberdade, com telefone, com internet nas mãos, você está prejudicando, você está destruindo, você está desequilibrando o estímulo, o impulso, a vontade dos seus filhos precocemente. Porque para quem não sabe, primeiro, quem tem acesso e liberdade, eles têm a liberdade de ver as coisas mais indecentes que você possa imaginar. Nós detectamos casos de crianças que estão assistindo vídeos eróticos e os pais não sabem. Qual o problema disso? O impulso, a área do impulso, precocemente desestabilizada. Crianças que começam já não ter controle sobre os seus impulsos. Não ter controle. Porque a vontade vem, se não for trabalhada, então começa um desequilíbrio. Não só para essa área. Não só para essa área. Para todo o lixo que está à disposição por aí. Todo o lixo. Olha como é sério isso. E nós precisamos estar atentos. É como eu falei ainda... Se não me engano, eu acho que eu falei na sexta-feira sobre isso. O mundo acha a coisa mais linda. Pais, principalmente homens, viu? Principalmente os homens. Acha a coisa mais linda o filho ser machão. Acha uma graça o filho já começar precocemente, né? Pensa assim, vai pegar todas as menininhas, Cuidado. Cuidado porque vai pegar maldição de um pecado muito cedo, vai pegar enfermidades que não deveria, que era para estar protegido, vai contrair para si, porque para quem não sabe, relação sexual é transferência, relação sexual é se fazer um só. Para quem não sabe, relação sexual é se fazer um só com a pessoa. Com quem? E com quem ele vai se fazer um só? Se é transferência, carga de maldição. Se naquela pessoa há uma carga de maldição gigantesca, é transferência para a vida dele. E pode comprometer o futuro dele. Sério. Às vezes uma pessoa acha que contrai maldição pelo olho gordo, em vez de maldição hereditária, sexo. Sexo. Eu já peguei gente endemoniada por sexo. Eu já peguei gente que já recebeu de um demônio que estava no outro por sexo. Ou você acha que muitas pessoas que se relacionam... Eu já contei isso aqui inúmeras vezes. Eu já atendi garota de programa que tinha legiões de demônios no corpo dela. No momento da oração, manifestar, fazer um rombo na igreja.
E elas mesmas falam que boa parte das relações elas não viam. O corpo delas era usado. Então imagine, uma pessoa está se relacionando com um demônio, um espírito que só usou o corpo dela e aproveitou para entrar na vida do outro. Então, e a parte linda, essa é a parte feia, né? Essa é a parte feia. Mas a parte linda é que a virginidade da mulher, a preservação da pureza da mulher e do garoto tem um propósito. Foi criado por Deus com um propósito. Viu? Foi criado com um propósito. A Bíblia ensina, quando você estuda desde o Velho Testamento, eu falo isso com os meus. Eu ensino isso para os meus. E digo aos meus, fase de namoro, sentei, conversei e ensinei e disse: queridos, quer ser feliz? Quer ser abençoado? Então, conduza a luz da palavra. Sabe como Deus projetou para que seja? Em toda a história do homem, toda a história bíblica, Deus fez aliança de sangue com o homem. No tempo da lei, a aliança era feita através de animais. Deus, quando fazia uma aliança com o homem, então se matava um animal, derramava o sangue daquele animal, e aquele sangue era testemunha da aliança entre Deus e aquele homem. Amém? Pode prestar atenção, quando você lê a aliança de Deus com Abraão, foi derramado sangue. E aí vem, a aliança de Cristo conosco é uma aliança de... Cristo não derramou o sangue dele na cruz por nós? Sim ou não? Aliança de sangue, pacto de sangue. Amém? A aliança familiar, a primeira aliança do homem, familiar, quando a mãe vai gerar o filho, de uma forma ou de outra, há derramamento de... Há ou não há? Seja parto normal, seja cesárea, seja coisa, há derramamento de sangue. O ímen da mulher, que é uma membrana toda bem irrigada, foi criada para que, no momento da primeira relação, preservação, né? Pureza, quando o casal se encontra, quando o casal pela primeira vez se relacionam, ali é feita uma aliança de sangue. O projeto de Deus foi lindo, foi maravilhoso, foi para ser uma bênção, é algo para ser perfeito. Só que a falta de conhecimento, a falta de entendimento, faz com que haja uma banalização de algo que foi projetado para ser maravilhoso por Deus. Uma aliança de sangue, uma aliança eterna, realmente algo na bênção. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Eu digo para meus filhos, eu tenho um garoto de 22, eu tenho uma menina de 21, eu falei, queridos, até o final, preserve, na bênção, se guarde para fazer tudo na bênção, para que Deus prepare para vocês, a pessoa certa se preserve, para que seja feita uma aliança com a pessoa certa, para ser uma bênção na vida de vocês, porque não existe vantagem. Quem é cego de entendimento, acha que é a maior vantagem ficar com uma aqui, ficar com outra lá, ficar com outra lá, não tem nada de vantagem nisso. É contrair, são impulsos descontrolados. Então, voltando porque eu entrei no assunto. Policie, não está correto, nem adulto, às vezes está debaixo do teu teto, não importa a idade, o meu tem 22, a minha tem 21, está debaixo da minha autoridade e responsabilidade, ainda sou autoridade sobre a vida deles? Não, eu vou acompanhar de perto, não vai fazer da maneira que é, eu sempre falo sobre isso, ai bicho, mas aí o que o senhor vai interferir? Não, querido, qualquer problema que criar para a vida, vai criar para mim, entendeu? Qualquer problema que criar para a vida, vai criar para mim, vai me trazer transtorno, então não vou contribuir, não vou facilitar para isso. E amanhã não vai poder dizer, como eu vejo muitos cobrar dos pais hoje, que eu atendo isso também. Eu atendo filhos que hoje cobram dos pais isso.
Cobra dos pais não ter sido mais rígido, cobra dos pais o excesso de liberdade, cobra dos pais não ter colocado na disciplina. Tem muitos filhos que hoje cobram. Um dia, eu já falei sobre isso, um dia um filho virou na minha frente e falou para a mãe assim: nós somos uns bostas porque você nunca nos empurrou. A senhora nunca nos empurrou no momento que deveria nos empurrar. Ainda culpou a mãe. Ainda culpou a mãe. Isso é sério. Então nós não vamos contribuir. Não vamos facilitar. Só que aqui existe uma situação delicada, perigosíssima, porque as nossas crianças precocemente, os seus impulsos estão sendo desestabilizados precocemente. Porque estão tendo acessos a situações que interrompem o processo. Amém? Vigie nisso. Vigie. Nós estamos fazendo um trabalho sério em todas as escolinhas da igreja. Em todas. E isso para contribuir, para ajudar. E vamos fazer cada vez mais, vamos aproximar cada vez mais, porque nós também somos pais e nós sabemos que isso vai gerar problema mais tarde, isso vai gerar transtorno mais tarde, vai gerar dor mais tarde, porque uma criança, um adolescente, um jovem que não tem controle sobre as suas vontades vai ser problema mais tarde, viu? Já cresce sem controle, sem domínio algum sobre as suas vontades, sobre seus impulsos. Pode passar? Leva 21 anos para ser construído. Se for destruído no nosso ser, qualquer vontade vai cumprir. Tem vontade? Faz. Pode prestar atenção. As pessoas que hoje estão destruídas não têm controle sobre suas vontades. A bebida manda, o vício manda, o sexo manda, o pecado de um modo geral manda, não tem controle sobre suas vontades. Não tem o fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. O que eu quero fazer, eu faço. E por isso também vem a colheita. Pode passar? Volta às referências, por favor. Romanos 12, 2. Diga comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga comigo: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, não se modelem ao padrão deste mundo. Mas todo mundo faz, não se amoldem. Mas hoje é comum, não se amoldem. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga comigo: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, a renovação da mente. Infelizmente, nos 2 últimos workshops que realizamos, ontem e a semana passada, o mês passado, foi trazido aqui a nós algo que o Marcelo utiliza lá fora. Projeta aqui, por favor. Que chama o ciclo da realidade. O ciclo da realidade, diga comigo: o que eu vejo, eu crio. Está vendo aí ou não? Está enxergando? Vocês estão aí atrás? Estão vendo ou não? Deixa eu ver se eu tenho um... Cadê a luzinha disso aqui? Isso. Está vendo aí? Dá para ver? O que eu vejo, eu crio aonde? No meu mundo. Se eu crio no meu mundo, então eu serei, farei e terei as coisas desse mundo. Isso aqui o Marcelo trabalhou, por exemplo, que é algo que a gente trabalha
só que de uma forma, aqui tem esse modelo para dar um exemplo, mas é aquilo que a gente trabalha dentro da igreja, que o que você vê, como por exemplo, ontem foi falado aqui, né? Se você, a sua forma de olhar as coisas para a sua vida, a forma de você pensar, se você pensa que você não pode atingir um determinado resultado, que você não pode chegar lá, que você não pode determinar um determinado salário, que você não pode estar no meio de um determinado grupo, ou ser uma determinada pessoa, isso você vai criar no seu mundo. Você vai ser, fazer e ter coisas desse mundo. É como a pessoa também que ela olha para uma pessoa, ela acha que a pessoa não gosta dela, então ela cria isso na mente dela, no mundo dela, e ela vai ser com aquela pessoa aquilo que ela criou na mente dela, ela vai fazer agir em relação àquela pessoa, de acordo com o que ela criou no mundo dela, e automaticamente todas as demais coisas. Deu para entender ou não? Sim ou não? Então tá bom. Volta o versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você passa por essa transformação, então você não vai fazer as coisas que o mundo faz. Você não vai pensar como a maior parte das pessoas no mundo pensam. Então você não vai utilizar aquela frase assim, hoje é normal, todo mundo faz, porque você não é deste mundo. E a alerta e a advertência séria que eu faço, é que Deus foi poderoso, diga comigo, Deus foi poderoso, para tirar Israel do Egito, mas tirou de forma milagrosa. As 10 pragas, feitos extraordinários, abertura do Mar Vermelho que a gente conhece, um poder sobrenatural. Deus foi poderoso para tirá-los do Egito, mas Deus não pôde tirar o Egito de dentro deles. Deus não tirou o Egito de dentro deles, porque eles continuou a caminho da terra prometida com a mentalidade do Egito, murmurando, reclamando, blasfemando, falando, agindo com incredulidade, com os mesmos hábitos que adquiriram no Egito. E por que Deus não tirou o Egito de dentro deles? Por quê? Diga comigo, liberdade de escolha, porque Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Você é quem decide se você vai obedecer ou não. Você vai, volta o gráfico lá, volta o exemplo lá. Você é que decide em que mundo você vai viver. A que mundo você vai pertencer, você decide a que mundo você vai pertencer. É o de Deus ou o mundo lá fora? O que você vai ser? De que mundo? Do mundo lá fora ou do mundo de Deus? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores, só um. E quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Meu Deus, quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então que mundo você vai escolher? Que mundo você criou? Porque se a tua maneira de ver as coisas é a mesma maneira do mundo lá fora, então você vai ser, você vai fazer e você vai ter as coisas que todo mundo lá fora tem. Ser o que todo mundo é, fazer o que todo mundo faz e colher os mesmos resultados que todos colhem. E vida abundante só Deus pode dar. Bispo, conheço um monte de gente que tem vida abundante. Não, você não conhece. Você conhece pessoas ricas, prósperas de dinheiro. Porque, e também você nunca pode medir por tempo. Por tempo todo mundo tem alguma coisa.
Quantos de vocês já tiveram prosperidade financeira por um tempo? E depois? Quantos já foram casados, felizes no casamento por um tempo? Por um tempo. Quantos foram extremamente saudáveis por um tempo? Quantos viveram uma fé por um tempo? Porque a questão não é viver por um tempo. Meu pai foi rico por um tempo. Depois, miserável. Quantos? E nós não estamos falando de por um tempo. Nós estamos falando de uma vida plena. Cheio do Espírito, cheio de unção, cheio de poder, abençoado, conduzido por Deus, desfrutando. Volta no versículo, por favor. Desfrutando a renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tirar o povo do Egito foi fácil. Não foi problema para Deus. Mas tirar o Egito de dentro deles foi. Entendeu? Como a vida de uma pessoa muda? Como a vida de uma pessoa pode mudar? Mudando a mente, tá. O que as pessoas ensinam aí hoje, o que alguns especialistas têm ensinado, tem gente que diz que só há duas maneiras da vida de uma pessoa ser realmente mudada. Alguém sabe falar ou não? Talvez você já até escutou isso. Tudo bem, ela tem que querer, como ele disse aqui, a mente tem que ser mudada. A vida de uma pessoa só muda quando a mente dela muda. Alguém quer arriscar falar ou não? Não, as pessoas dizem o seguinte, que tem duas maneiras, especialistas dizem que tem duas maneiras da vida de uma pessoa mudar. Ou através de um forte impacto emocional, arrebenta com tudo, ela tem um choque, ela diz, chega, basta. Ou pela repetição. Ela decide fazer o certo e persiste em fazer e repete e faz de novo e de novo e de novo. Quer ver um negócio? Eu já fui fumante. Você dizer que você apaixona pelo cigarro a primeira vez que você fuma, mentira. É horrível. Você só pega o vício por perseverança idiota. Você só vicia por idiotice. Porque ele é horrível. Você não está habituado àquele sabor, você não está habituado àquela fumaça. Primeira vez que você tenta dar uma tragada no cigarro, você quase morre. É verdade ou não é? Você quer dar uma tragada, e a fumaça entra para o lugar errado, e aí você afoga e vira acha que vai morrer. Primeira vez que a pessoa bebe uma cerveja, ele apaixona pela cerveja? Sim ou não? Um copo de cachaça, ele apaixona? Ele fala, nossa, que trem ruim! É ou não é? A cerveja amarga, a cachaça queima, e o resto não precisa nem falar. Ele gosta? Ele se apaixona, amor à primeira vista, maravilhoso, caiu no meu paladar? Não é. Não é porque não é bom. Isso eu estou falando por experiência própria, tá? E como todo mundo começou. Para viciar, teve que perseverar. Muito. Teve que insistir. Muito. E agora? Para se libertar do péssimo hábito. É o caminho inverso. Também é perseverando.
É pela repetição. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não nasci fazendo, não dependo disso, eu vou mudar meu hábito, eu vou mudar meus costumes, eu vou mudar a maneira de pensar, eu vou mudar o meu prazer, eu vou mudar, 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 eu vou mudar. Vai ser fácil? Não, mas eu estou decidido, eu vou mudar, eu quero pensar certo, eu quero agir certo, eu quero colher os resultados certos, eu quero uma vida abençoada, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, eu estou determinado, então eu não vou me amoldar ao padrão deste mundo, mas vou me transformar pela renovação da minha mente. A minha mente tem sido transformada. Então eu vou fazer de acordo com essa transformação. Porque eu quero experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está claro ou não? Sim ou não? Sou eu que estou falando, não. Quem já escutou isso que eu falei agora? Levanta a mão. Levanta mais alto, por favor. Pronto. Está aí, muita gente. Duas maneiras. Duas maneiras. Ou por um forte impacto emocional. Quem realmente, está... não preciso passar por isso mais. Não preciso passar por essa dor. Não preciso passar por essa aflição. Não, chega. Por isso eu não vou passar mais, então estou mudando já. Ou pela repetição. Começou novos hábitos e repete, insiste, persiste, persevera, coloca força. Vai ter dia que você vai estar gritando. Vai ter dia que vai ser uma guerra. Vai ter dia que, meu Jesus amado, você vai pedir misericórdia a Deus, mas você vai, daqui a pouco passou. Daqui a pouco você se limpou. Isso eu estou falando para tudo. Porque como eu disse eu falei sobre isso na sexta-feira, queridos, tudo que a gente chama de pecado e as pessoas acham que não tem problema, eu te provo que todas elas destroem a vida de uma pessoa. O que a Bíblia chama de obras da carne, quando o Senhor nos manda afastar-nos das obras da carne, nos ensina, nos libertar das obras da carne, eu te provo que todas elas destroem a vida de uma pessoa. Todas elas destroem. As obras da carne, ela é destrutiva. E quando o Senhor nos ensina a não praticarmos as obras da carne, que eu posso trazer rapidamente aqui, é para proteção nossa. Coloca aqui Gálatas 5,19, isso. Ora, as obras da carne são manifestas, diga comigo, imoralidade sexual. Imoralidade sexual destrói a vida de uma pessoa? Sim ou não? Destrói ou não destrói? Claro que destrói. Claro que destrói. Quantas pessoas estão com a vida destruídas por causa de imoralidade sexual? Quantas pessoas estão com a vida, a parte sentimental completamente destruída por causa da imoralidade sexual? E o pecado, de um modo geral? Quantas? Quantas pessoas estão infelizes por causa da imoralidade sexual? E lembrando que a imoralidade sexual, todo pecado, a pessoa pode praticar inúmeros pecados contra Deus. Esse é contra Deus, o pecado sexual é contra Deus e contra o próprio corpo da pessoa. A pessoa peca duas vezes, contra o seu corpo e contra Deus. Impureza, libertinagem, todo tipo de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, rebelião, porfia, a idolatria não é só essa idolatria da pessoa ser idólatra a uma imagem, idólatra a um Deus, mas tem várias formas de idolatria, que enquanto as pessoas são idólatras, idolatram pessoas, idolatram o que tem, idolatra a sua casa, idolatra o seu carro, está num patamar tão alto ou acima de Deus. Feitiçarias, não é só feiticeiro. Não é só feiticeiro quem vai para a encruzilhada. Sua boca pode ser uma boca de feiticeiro. Quando você amaldiçoa a vida do próximo, você está cometendo feitiçaria, biblicamente. Não estou achando isso não, biblicamente. Diga comigo, ódio. Ódio destrói a vida de uma pessoa e a vida de outros. Controla o impulso. Diga comigo, discórdia. Destrói também? Pode ir longe. Causar situações
terríveis. Ciúmes destrói? Destrói? Sim ou não? Eu não tenho controle sobre isso, então controle os impulsos. Vai buscar libertação, autocontrole, domínio próprio, porque isso é obras da carne. Ira, destrói? Pessoa egoísta, destrói? Dissensões, facções, passa? Inveja, destrói? Embriaguez ou bebedice, destrói? Sim ou não? Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não... Que começa aqui. Que começa aqui, aonde Deus governa. Se Deus governa a sua vida, você começa a desfrutar do reino. Se Deus não governa a sua vida, se a tua vida não é governada pela palavra, então, infelizmente, você não pode desfrutar do reino. Isso é sério. É para nossa proteção. E você tem a liberdade, é o que eu disse. Tirar o povo do Egito não foi problema para Deus. Mas tirar o Egito de dentro deles, foi. Porque envolve livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Quero ou não quero? E o quanto quero? Se eu quero, eu vou me esforçar. Volta lá, por favor. Não estava no sermão não, tá? Volta para o ciclo da realidade. O que você vê, o que você tem visto. Por isso que nós somos orientados. E quando fala em Josué, medita na palavra. Medita quando? De vez em quando? Como a Bíblia diz. De dia e de noite. De dia e de noite. Medita. Meditar não é ler. Meditar não é ler. Meditar é você pensar na palavra de propósito. Você pensa na palavra de propósito. Você declara, medita e não aparta da tua boca o livro desta lei. Tanto é que é claro, só assim você será bem-sucedido. Josué 1. Só assim você será bem-sucedido. Do contrário, o mundo toma conta de você. O mundo te vence, os sentimentos, as vontades, os impulsos vão te dominar. Amém? Porque nós precisamos nos fortalecer a esse ponto. É o que eu disse agora há pouco. Se você não estiver muito fortalecido, você vai viver tempos de glória, tempos de paz, tempos de prosperidade. Daqui a pouco você está em aflição, daqui a pouco você está passando por problema, daqui a pouco você está sendo roubado de novo. Não se estabelece. Sabe por quê? Você não passou pela transformação da sua mente. Você não passou pela mudança, a transformação. Então você não consegue dar continuidade. Amém, pessoal? Dá sequência lá, por favor. Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Diga comigo, antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Medita, 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 dia e noite. Meditar é o quê? Bispo, nem prestei atenção. O senhor já tocou no meu pecado aqui, eu fechei o coração. Agora eu já estou triste. É assim que você age? Tudo que você recebe na igreja, você recebe como acusação e não como edificação? É como eu disse na segunda-feira ainda, eu falava sobre isso na segunda-feira. Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, que eu trazia o exemplo de Isaac,
E por que eu trago isso novamente? Porque eu vejo isso acontecendo continuamente. Isaac, quando havia fome na terra e escassez na terra, aí o Senhor disse assim a Isaac: não desça para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, eu vou lhe indicar, e semeia nela, semeia nela. Ele ficou, ele semeou, ele confiou em Deus. Ele semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais, porque o texto diz assim: porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava, por isso que ele colheu 100 vezes mais. Após colher, diga comigo, o primeiro problema era a fome. Tempo de escassez, não chovia. Todo mundo que lançava a semente perdia a semente, mas ele lançou e ele colheu quanto? O texto diz que ele enriqueceu, e foi enriquecendo, e prosperando, e prosperando, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e cada vez mais crescendo. O texto diz isso. E até que se tornou riquíssimo, diga comigo a palavra riquíssimo. Se tornou riquíssimo. Quando ele se tornou riquíssimo, os filisteus, que eram os habitantes daquela terra, porque ele estava numa terra estrangeira, o invejaram, teve inveja dele. E quando os filisteus tiveram inveja dele, os filisteus começaram a tomar uma decisão de entulhar os poços dele. Vamos tapar os poços dele, porque uma vez que nós taparmos os poços dele, ele vai parar de prosperar, ele vai parar de crescer. E aí os filisteus foram e começaram a tapar os poços dele. E aí vem aquela história que boa parte já conhece: ele tapou um poço aqui, ele cavou outro lá, tapou lá, ele reabriu o outro, e tapou o outro, e ele reabriu. E eu dizia o seguinte: qual foi o primeiro problema dele naquela terra? Diga comigo, a fome. Diga escassez. Na fé, na obediência, na direção de Deus, ele venceu o problema financeiro. Ele venceu a fome, ele venceu a escassez. Depois de vencer e se tornar rico, qual foi o segundo problema que ele enfrentou? A inveja. A inveja fez com que os filisteus tapassem os poços dele. Ele teve que lidar com a inveja. Primeiro a fome, depois a inveja. E aí eu dizia o seguinte: olha o quanto nós temos que estar atentos. Porque você chega, antes de você obter uma vida abençoada, você tem o desafio de vencer. Você tem o desafio de prosperar, você tem o desafio de conquistar uma vida abençoada, uma vida próspera. E eu disse na segunda-feira: cuidado, porque existem muitos filisteus que querem entulhar os seus poços. Mas cuidado também com as filisteias. Porque quando você não tem nada, quando você não tem nada, ninguém quer você não. Mas quando você fica próspero, então aparece filisteia e mais filisteia. Aparece um monte de gente. É verdade ou não é? Aparece. Se você não estiver atento, você vai cair. E sabe a primeira coisa que vai acontecer? Você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Por isso que não é fácil, se você não estiver muito focado. Nós somos assediados o tempo todo. Nós somos assediados o tempo todo. O diabo está sempre nos rondando. Você vai enfrentar, então, bicho, tem passado por um problema financeiro, eu preciso vencer, que Deus me abençoe, que Deus, ok, Deus vai te abençoar, você vai prosperar. Se você seguir as instruções, você vai prosperar. E depois que prosperar, como vai ser? Porque antes, eu preciso estar atento e vigiar, principalmente quando eu estiver muito abençoado, porque agora eu tenho muito a perder. Eu tenho muito a perder. Antes eu não tinha muito a perder, agora eu tenho muito a perder. É verdade ou não é? Uma pessoa que não está abençoada tem muito a perder, não. Mas uma pessoa que já foi longe demais, ele tem muito a perder. E se você não tiver com a cabeça no lugar, você acha que você pode fazer tudo. Você acha que você tem liberdade, você passa a não ter controle sobre os seus impulsos.
Eu vejo isso acontecendo continuamente. E ainda na segunda-feira eu dei um alerta a homens, viu? Eu dei um alerta seríssimo a homens. Não caia nessa, porque a pobreza vai vir sobre você. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Estou falando agora, não é só a homens. Segunda-feira era para homens. E especificamente, certamente, tinha aí 1 ou 2 que Deus estava chamando a atenção. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, então caminhar por fé não é se a minha esposa está vendo ou não está vendo. Não é se alguém está olhando ou não está olhando. O temor que há em mim é que me conduz. Deus está me vendo, eu tenho uma aliança com Deus. Eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Senão, nós vamos viver sendo alvos fáceis, sempre assediados, sempre caindo em ciladas, sempre sendo seduzidos por uma coisa ou por outra, nunca temos firmeza, somos como a onda do mar, para onde sopra vai. Pense nisso, vigie nisso, porque não é só vencer o problema, é continuar. E para continuar, é a mudança da mentalidade. Porque a mentalidade não muda por um tempo, é transformação. Não é um tempo só. Quem passou por uma transformação, não volta mais. Não é verdade? Não volta mais. Então, e a gente não precisa cair em ciladas, armadilhas. Eu preciso da bênção, eu quero uma vida abençoada, eu quero que Deus me honre, eu quero ser cabeça. Eu não quero ser cabeça por um tempo, eu quero viver uma vida por cabeça. Pode passar. Aliás, deixa aí. Diga comigo, medita nele dia e noite. Aonde? No livro desta lei, Bíblia. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, diga comigo, então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Além de prosperar o teu caminho, você vai se conduzir com prudência. Você vai se conduzir. É aquela decisão, né? Por isso que, em que mundo você está? Que mundo você criou? O que está aqui no teu mundo? O que você vê? Porque você vai ser, vai ter, vai fazer coisas desse mundo. Você que decide. E se eu li e você prestou atenção, que Deus está investigando seus pensamentos e as intenções do seu coração. Por isso que a Deus ninguém engana. Ninguém. E cada um colhe de acordo com o que está aqui, está aqui. Porque quando está aqui, lembre-se daquilo que a gente sempre fala. Quando uma pessoa, ela crê da maneira certa, ela pensa da maneira certa, ela age, ela fala da maneira certa, ela age da maneira certa e ela colhe os resultados certos. Quando ela crê errado, ela pensa errado, ela fala errado, ela age errado e ela colhe os resultados errados. Mas começa aqui. Começa aqui. Por isso que a Bíblia diz, transformem-se. Bispo, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Transforme-se pela renovação da sua mente. Bispo, o que eu preciso fazer para mudar de uma vez por todas? Transforme-se. Transforme-se. Talvez Deus te tirou do Egito. Mas será que Deus não tem conseguido tirar o Egito de dentro de você? O mundo está aí dentro? Você não consegue pensar diferente, falar diferente, agir diferente, crer diferente do mundo? Porque acaba o seu mundo sendo o mundo e não o mundo de Deus? Passa, por favor. Diga comigo, ao contrário, sua satisfação
está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa importantíssima a você. Daqui a pouco eu leio. Vai, pode seguir. Diga comigo, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é segurança para vocês. Olha, eu estou falando de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim. Igual às vezes a pessoa pode chegar e pensar assim, mas vem o bispo que esse sermão de novo, falando de novo isso, de novo. Não é cansativo para mim. E é segurança para vocês. Paulo dizendo, aos Filipenses, Paulo dizendo, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é segurança para vocês. Por que segurança? Porque vocês estão ouvindo, estão sendo alertados, advertidos. Porque você quer uma vida abençoada, você só tem essa e ela está passando. Quando a gente não se envolve com as coisas de Deus, a gente vai se envolver com um problema. Quando você não está buscando a Deus, você vai ter que buscar solução de alguma outra forma e não vai encontrar. Por isso que é tão importante a gente investir nesse relacionamento, nessa comunhão para com Deus, para não errar, encurtar caminho. Pode passar. Reúna o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam, diga comigo, a temer o Senhor. Você teme o Senhor? O que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Agradar ao Senhor. Temer ao Senhor não é medo do Senhor. É reverência, é reverenciar a Deus. Inclusive eu já falei sobre isso e volto a dizer, se você nunca fez uma pesquisa na palavra temor, e procure os versículos na Bíblia, com a palavra temor, que você vai ver que é a coisa mais linda do mundo. Você vai ver o quanto vale a pena temer ao Senhor, que as bênçãos mais extraordinárias estão no temor do Senhor. As bênçãos mais extraordinárias, para tudo, todas as áreas, guardar de laços, acidentes, mortes antecipadas, doenças, prosperidade, riqueza sobre a tua vida, está tudo ali no temor. Faz uma pesquisa, entra lá depois, fala assim, pode ser no Google mesmo, palavra temor do Senhor, procura os versículos para você ver. Você vai ficar encantado, você vai falar, nossa, como vale a pena temer a Deus, como vale a pena. Não tem nada a ver com medo. É por prazer, é reverência, amor. Amor. Para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor. Diga comigo, os seus filhos que não conhecem essa lei, terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor. É como eu disse a semana passada, né? A gente agradece minha mãe hoje. Nós agradecemos pela insistência dela. Tem gente que diz assim, não, isso não tem medo de falar, enche o saco, parece que eu estou afastando. Não, querido, não. A palavra não volta vazia. Fala, ensina, persiste, porque a palavra não volta vazia. Para aquilo que ela foi enviada, ela prosperará. Eu disse semana passada, às vezes minha mãe falava assim, senta aqui que a mamãe quer ler uma passagem bíblica com você. A gente falava assim, não, mãe, não, larga esse negócio para lá. Vai, fica para a senhora, vai meditar e tal. Não, a mamãe vai ler mesmo assim. E a gente já queria sair fugindo e tal, mas valeu a pena. Porque quando a água bateu na bunda, a palavra estava lá. A
palavra não volta vazia. A gente já sabia para onde tinha que correr, sabia o que tinha que fazer. E até ter um encontro real e verdadeiro. Então, tem que falar, tem que declarar, tem que ensinar, tem que investir tempo nisso. Porque, lembre-se sempre, né, nós temos falado, hoje, né, é bastante interessante as coisas que hoje o mundo tem alinhado, e muitos têm ensinado hoje como uma pessoa deve fazer para ter realmente uma vida bem-sucedida, os pilares para uma vida bem-sucedida, como foi trabalhado aqui ontem. Primeiro, diga comigo, espiritual. Você tem um hábito de ler a palavra com a sua família? Você manda algumas mensagens para os seus filhos, para que eles meditem nela? Se você não fala, quem vai falar? Se você não falar, quem vai falar? Às vezes parece que é uma área, não sei, isso não é coisa. Quero dizer a você que assim como a educação, a formação espiritual, do caráter, né, a personalidade, o caráter de uma criança é responsabilidade dos pais e não da escola, a mesma coisa acontece na igreja. A igreja é um complemento. A igreja não é a responsável pela formação espiritual de nossas crianças. Primeiro começa em casa. Exatamente, primeiramente começa em casa. E se não começar conosco em casa, e a gente vai passando, né, vai deixando passar coisas que não podemos deixar passar. Porque se nós não estivermos, nós trabalhamos ontem 5 pilares, né? 5 pilares para uma vida bem-sucedida. Então, começando pelo espiritual. Diga comigo, espiritual bem? Tudo bem. Espiritual mal? Tudo mal. Quando a tua vida não estiver caminhando bem, para e analisa o espiritual. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Para com muita profundidade e analisa. Porque espiritual bem, tudo bem, espiritual mal, tudo vai mal. É quase uma regra. Não vou colocar 100%, porque às vezes tem os testes que a gente vai passando, as experiências para crescimento. Mas geralmente, espiritual bem, tudo bem, espiritual mal, tudo mal. Segundo, vida familiar. Segundo pilar para uma vida bem-sucedida, familiar. Como está a vida familiar? E lembrando que na vida familiar, alguém tem que dar o passo. Alguém tem que começar. Tem que começar a organizar a casa, nós precisamos de tempo. Tem algumas coisas que a gente precisa estar atentos, né, para momentos, você e sua família. Esposa, filhos, momentos de vocês. Para uma oração, para um almoço, para conversas, para saber como estão as coisas, acompanhar, estar perto. Porque a vida é corrida demais e às vezes a gente vai deixando passar coisas que não deveria passar, não estamos muito atentos às necessidades da nossa família e isso vai gerar problema mais tarde. Isso vai gerar problema mais tarde. Então, familiar, financeiro, saúde, tudo organizando, tempo. Bispo, tem que arrumar tempo para tudo. Tem que arrumar tempo para tudo. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem. E quando a gente não tem algum tempo, Deus cria para nós. Já prestou atenção nisso ou não? Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Então, peraí, querido, que eu vou organizar a sua vida, vou te dar um tempo maravilhoso. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Aí vem o desemprego. Aí vem a dificuldade da empresa, aí vem a falência, vem a coisa, o Senhor fala, agora você tem tempo, querido. Agora me busca que a coisa vai caminhar.
Vamos colocar as coisas em ordem, vamos colocar tudo no seu devido lugar. Eu não tenho tempo para a família. Não tem, se desestruturar e começar os problemas, você vai ter que parar e vai ter que ter tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. E se vier uma enfermidade, não tem que parar tudo? Não para? Sim ou não? Para tudo. E aí vai ter que cuidar da saúde. Não é verdade? Então, e assim por diante, e a parte intelectual, buscar aprendizado, conhecimento. Né? Ontem nós passamos um dia inteiro, uma tarde inteira de aprendizado, de conhecimento, evoluindo, crescendo, buscando informações para o nosso crescimento. Nós temos, ontem era um sábado à tarde. Eu sei que tem gente que trabalha, outros não. São oportunidades. Oportunidades que Deus vai nos proporcionando. Então nós podemos dar as nossas justificativas. Se elas serão aceitas, geralmente Deus não aceita, porque Ele nos conhece. A gente pode dizer o que a gente quiser. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo aqui. Porque Deus está observando aqui, Deus está observando aqui. Deus está nos observando o tempo todo. Pode passar? Diga comigo, nos quais, 2 Coríntios 4:4, diga nos quais, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Eu disse essa semana que a pior cegueira que existe é essa. A pior cegueira. Um cego visual, um deficiente visual, ele pode ter a deficiência visual, mas ele conduz a vida, ele caminha, tem muitos extremamente, altamente bem-sucedidos, mas o cego de entendimento, ele não para de cair, ele não para de tropeçar. Cai num buraco aqui, cai num buraco ali, cai num erro aqui, cai num outro erro ali. O cego de entendimento, ele erra e nunca enxerga o seu erro. Deus fala e ele nunca consegue entender o que Deus está falando. E o que acontece? O Deus deste século, eu poderia colocar assim, o Deus deste século é o diabo, mas eu vou mudar isso. Porque quando está falando do Deus deste século, está se referindo realmente ao diabo. Mas qual é o meio que ele está usando para cegar muitos, é outra história. Qual é a maneira? Cada um ele vai usar uma estratégia. Cada um ele vai usar uma estratégia para poder cegar a pessoa, envolver a pessoa com o que não deve, a pessoa vai estar envolvida só com o que não deve, não consegue entender, não consegue fazer as escolhas certas, está apanhando, está caindo, está apanhando, caindo, se machucando, e eu não consigo entender o que está acontecendo, cego de entendimento. Porque quem enxerga, uma vez ele entendeu. Ele consegue entender, ele tem discernimento. Espera aí, não está errado. Poxa, isso aqui não deu certo, não está dando certo, está errado. Não, mas se Deus não está me abençoando, espera aí, o problema não está em Deus, isso aí está em mim. Não, deixa eu buscar. Ou no mínimo, Senhor, abra os meus olhos. Essa é uma oração que nós devemos fazer continuamente. Abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento, porque eu preciso enxergar. Eu quero enxergar, eu quero ter visão, clareza no entendimento. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas não enxergam o Evangelho como a luz. Luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. E lâmpada para os meus pés. Já pensou o que é isso? Vou fazer isso amanhã. Amanhã eu vou arrumar uma lanterna e amarrar nos meus pés.
Enquanto ninguém enxerga, imagina, ó, luz para o meu caminho. Eu enxergo, ninguém enxerga. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você tem os teus passos iluminados, cada passo, cada escolha iluminado por Deus. É a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Passa. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora dele, e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Às vezes quando você nos escuta, diga comigo, pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora do tempo. Diga, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. A palavra nos ensina isso. A palavra nos ensina. Ensina, por exemplo, falo agora como pai, tá? Todo o tempo, vem cá, senta aqui, escuta. Olha o que diz a palavra. Preciso te corrigir, preciso te repreender, te exortar. Nós somos ensinados para o nosso bem, para que as coisas caminhem, para que funcione, para que sejamos bem-sucedidos. Se Deus já nos tirou do Egito, é para entrar na terra prometida. O Egito não pode ficar dentro de nós. Agora nós temos que tirar o Egito de dentro. Deus já te tirou do mundo, é para te colocar na terra prometida. Agora, tirar o mundo de dentro de você é você. É você quem vai fazer isso. E isso vai ser fácil? Como não está sendo fácil para alguns, como alguns já conseguiram? Não, não é fácil. Mas é o que eu disse, é pela repetição. O forte impacto emocional é repetição. Repetição. O que eu preciso fazer, bispo? Não conta. Repetição. Ouve a palavra, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, ouça a palavra, ora, dá continuidade, combata, repreenda, medita, declara, medita de propósito, pensa de propósito, declara, pela repetição. O erro foi por repetição. O pecado foi por repetição. Por que o que é bom não vai haver repetição agora? Os péssimos hábitos foram por repetição. É verdade ou não é? Os péssimos hábitos, todos os péssimos hábitos foram por repetição. Foi repetindo. Agora tem que fazer ao contrário, repetir o certo, o que é bom, o que vai trazer bênção para a tua vida, repetir, insistir, perseverar nisso, declarar, é fazer o caminho inverso. Passa a te acelerar, por favor. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, diga comigo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Como a Bíblia nos ensina, nós estamos aqui, moramos em Rio Preto, mas Rio Preto não é a nossa cidade. Como cada um onde mora em alguma cidade da região. Nós estamos aqui, mas não vemos a hora. Aguardamos ansiosos o momento de irmos para realmente a nossa casa. É o que está preparado. Porque aqui nós estamos de passagem, nós temos uma morada eterna. Tanto é que Jesus disse isso. Nós temos a morada eterna, essa é uma morada transitória. Nós temos a nossa morada eterna. Pois tudo o que há no mundo, diga comigo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens, não provém do mundo, mas não provém do Pai, mas do mundo. Olha isso, pois tudo que há no mundo é cobiça da carne.
cobiça dos olhos, diga comigo, e ostentação dos bens. Você já viu como é que o povo do mundo conversa? Às vezes chega a ser nojento. É ou não é? Tem pessoas, não generalizando, tem cabeças muito bacanas. Tem cabeças muito bacanas. Mas às vezes tem algumas pessoas que vivem a ostentação de bens que é indecente escutá-los. É indecente. A cabeça, a mentalidade é só exatamente ostentação de bens. Quanto de riqueza tem? Porque ele só fala isso, né? Quanto de riqueza ele tem? É porque eu comprei isso, porque eu comprei aquilo, é porque eu estou comprando, é porque não sei o quê. A conversa é só futilidades e etc. Infelizmente. E não é para ser. Nós temos um propósito maior de vida. Nós podemos ser um povo extremamente próspero, mas nós temos um propósito. Nós temos um propósito. E o propósito é justamente como ontem, o que nós estávamos fazendo aqui. Ontem nós estávamos realizando um propósito, contribuindo, abençoando a vida de pessoas, levando conhecimento, dando oportunidade a muitos de evoluírem, crescerem, abençoar a vida do povo de Deus. Não é simplesmente cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Não provém do Pai, mas do mundo. E essa não é a nossa mentalidade. Entendeu? Essa não é a nossa mentalidade. Por que quem diz assim, eu vou ficar rico, não fica? Não fica, e se fica, daqui a pouco vai. Porque o único propósito dele é esse. É ostentação de bens. Mas a pessoa, quando ele entende, principalmente o cristão, quando ele entende o porquê da riqueza, ele fica rico. Porque ele é um servo do Senhor, ele é um instrumento do Senhor para o reino, para contribuir para a vida do próximo, para abençoar pessoas, para curar dores, para levantar, para ser um canal, um instrumento. Teve gente no tempo de Jesus que era rico, teve pessoas que andou com Jesus que era rico, que contribuiu com o reino, tinha mulheres ricas que sustentavam Jesus e os discípulos. Para quem não sabe disso, mulheres ricas, importantíssimas, que mantinham o Senhor e os discípulos. Tinha um propósito. Amém? Mas o mundo é isso aqui, ó. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Consegue entender isso ou não? Sim ou não? É só você olhar. E por isso que a nossa mentalidade, por que eu toquei em história de família, de casamento? A gente tem que pensar assim, ó. Estabelecer limites dentro de nós. Porque hoje, infelizmente, o mundo está completamente descontrolado. As pessoas não controlam seus impulsos. Algumas coisas importantes, biblicamente, o diabo tem trabalhado na vida das pessoas para banalizar completamente, como a instituição família. A instituição família está um caos, infelizmente. E tem piorado de uma forma assustadora. Por quê? Porque as pessoas não respeitam mais essa instituição, não tratam como sagrada, não se preocupam, não acompanham, não estão presentes, não tem a preocupação da palavra estar ali dentro, a palavra ser realmente o que guia, o que orienta, a luz, a lâmpada para os pés de cada um. Por isso, facilmente, as pessoas... Ontem foi tocado num ponto importante, que não é só para a vida. Foi tocado num ponto importante que, infelizmente, muitas pessoas... Por que muitas pessoas não constroem uma vida de sucesso? Porque não dão continuidade nas coisas. É sempre muito superficial. E isso não é só para a vida profissional.
Não é, porque infelizmente muitas pessoas não constroem porque nunca dão continuidade em algo. Sempre é muito superficial. Ah, não está dando certo, vamos parar. Ah, não está dando certo, vamos largar. Ah, não está dando certo, cada um para o seu canto. Ah, não está dando certo, querido, vai passar a vida inteira. Vai passar a vida inteira nesse caminho. Porque nada vem pronto. Absolutamente nada vem pronto. Você entra numa empresa, você entra num trabalho, você vai ter que construir o teu espaço lá. Você entra no mercado, você vai ter que construir o teu espaço lá. Você vai ter que perseverar, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que crescer, você vai ter que trabalhar com excelência. Você constrói uma família, família não vem pronta, viu? Família não vem pronta. Você quer ter filho? Filho não vem pronto. Filho dá trabalho para gerar, dá trabalho para educar, dá muito trabalho, precisa dedicação, precisa comprometimento, dá trabalho para formar o caráter de um filho, dá trabalho para formar esse filho mais tarde, dá trabalho, tudo dá trabalho. Um casamento dá trabalho demais, mas é uma bênção. Nossa, bispo, o senhor me assustou. É uma bênção, mas dá trabalho. O problema é que a gente não quer trabalho, a gente não quer passar pelos desafios. E nada vai vir pronto, não tem nada perfeito. Eu não sou perfeito, minha mulher não é perfeita, meus filhos não são perfeitos. Certamente tem momento que eu sou chato pra caramba, tem hora que ela é chata pra caramba. Não fala isso não, bispo, achei que vocês fossem santos. Nós somos. Mas tem dia que, certamente eu devo ser chato. Tem dia que ela é chata. Mas não é um peso para mim, nem eu para ela. Nós amadurecemos. Se eu sei que a minha esposa não está num dia bom, eu sei como lidar com ela. Certamente tem um dia que ela observa que eu posso estar um pouco mais alterado. Se eu tiver que corrigir os meninos, eu vou corrigir, posso ser duro. Mas é uma bênção. Nós nos amamos. Nós nos amamos. É maravilhoso, estamos sempre juntos, nos desgrudamos um do outro. Mas dá trabalho. Está entendendo o que eu quero dizer? Você perder peso dá trabalho. Teu corpo que você quer dá trabalho. Quem viu a foto que eu mostrei aqui essa semana, não? Quem não viu, por favor. Olha, sabe que a única lição, pega a foto só para ilustração, tá? Só para ilustração, porque eu falei assim, gente, como a gente fica feio, não se dá conta. Eu não me via feio desse jeito. Olha isso aqui. Aquele ali engoliu o outro. Eu não me via feio daquele jeito. Tá dando para ver aí ou não? Tá ou não? Eu não me via, não me enxergava feio daquele jeito. Ainda bem que eu tinha alguns que falavam assim, falaram para mim, falou assim, nossa bispo, nem a gente viu o senhor daquele jeito. Falei, graças a Deus. Não me enxergava, eu só vi o lado bom, o interior. O interior deixou o exterior mais bonito, mas estava feia, olha a carcaça. Estava feia, não estava? Não, mais ou menos, né? É aqui, ó, vai puxar o saco, até feia, bonito. Mas eu não me via. E sabe qual a lição que eu tiro daqui? A lição que só a partir do momento que eu cresci e evoluí em uma área que eu me propus, é que eu consegui enxergar o quanto eu estava mal. Até então eu não enxergava. Eu acho que aqui eu devia estar com 104, 105 por aí, eu acho. Mas cheguei a 107, 108. Hoje eu estou 89, 90. 90 por aí. Então, e aí o que eu trouxe de reflexão? A gente só tem consciência de o quanto você estava numa condição lamentável quando você evolui. Isso pode ser mentalmente. Você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, mas que mentalidade que eu tinha. Nem eu acredito que eu tinha essa mentalidade. Porque não é só peso não é só corpo não. Quando a gente cresce, evolui, né? Quando a sua mente é aberta, você fala assim, meu Deus, graças a Deus, evoluí, cabeça abriu, mente abriu,
Hoje eu enxergo quanta mediocridade, quanta mesquinhez, quanta pequenez, quanto mimimi. Não é verdade? Sim ou não? Por isso nós precisamos crescer. Porque às vezes você não vê, mas outros veem. Outros veem. A gente pode estar chato para burro, não se dá conta. A mentalidade medíocre e acha que está o bam, né? Mentalidade pequena, acha que é sábio, é burro. Porque tem gente que se julga sábio, inteligente pra caramba. As atitudes mostram uma burrice gigantesca. Você só se dá conta, realmente, depois que você evolui. Você olha para trás. Isso aqui foi uma brincadeira que a minha esposa foi fazer, acho que ela estava assistindo. Aliás, dessa aqui, eu acho que tem um monte circulando aí, porque depois alguém falou para mim assim, o YouTube está trazendo algumas recordações. Eu falei, quem mandou? Eu não autorizei ele trazer recordações ruins, né? Diz que vai trazendo algumas pregações antigas nossas aí, vai trazendo umas fotos e tal. E uma dessas aí apareceu, minha esposa falou assim, nossa, olha o seu pai. E aí mandou para o meu filho. E aí meu filho me mostrou. Eu falei, gente do céu, não me via feio desse jeito não, né? Não me enxergava dessa maneira. Amém, pessoal? Estou terminando. Quero falar mais uma coisa importante aqui. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Rapidamente, onde eu estou aí, por favor? Coríntios 6, rápido, por favor. Diga comigo, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por isso que o diabo, ele atua tanto nessa área e tem dominado tanto vidas, escravizado nessa área. Acaso não sabe que o corpo de vocês, diga comigo, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Diga comigo, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Portanto, se alguém está em Cristo, diga comigo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Está em Cristo? É nova criação, ou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se isso não aconteceu, está errado. Gênesis 39:9, ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como poderia eu, então, diga comigo, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Isso é aquela história de José, que mesmo sendo escravo, estando lá no Egito contra a vontade dele, sendo vendido como escravo, foi trabalhar por um homem rico. A mulher daquele homem rico se sentiu extremamente atraída por ele, quis seduzi-lo e queria, deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. E José, ele respondeu dessa forma, né? Como eu poderia cometer algo tão perverso contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Você vê aqui, consciência dele. Temor ao Senhor, temor ao Senhor, era por temor ao Senhor. E José era um homem bonito, flor da idade, seus 30 anos, no auge do vigor. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava, diga comigo, ficar perto dela. Querido, se não fugir, evitar estar perto, viu? É aquela velha história, todo mundo acha que tem controle sobre as suas emoções, sobre a sua carne. Ninguém tem, ninguém, viu? Então o caminho é fugir.
O caminho é não estar perto. O caminho é evitar. Porque a pessoa tem um ponto fraco. É mais ou menos a história da pessoa que tem um problema com a bebida. Ele vai no lugar que tem bebida? Sim ou não? É igual o cara outro dia, estava liberto aí e tal, disse que foi bater um papo com um amigo na porta do boteco. Se colocou no lugar errado para fazer a coisa errada. Né? O cara tinha um problema de alcoolismo. E aí ele resolve ir na porta do boteco para bater papo com o amigo. Digo, querido, eu vou bater papo com você em qualquer lugar, mas aí na porta do boteco não. Não é verdade? Já era uma armadilha. Então, desculpa a sinceridade, mas já havia uma intenção e uma motivação no coração. A mesma coisa para as demais áreas. Se você tem um fraco, você tem que fugir disso. Se você tem um ponto fraco ali, você tem que evitar estar perto. E se não evita, é porque está contando com a sorte, né? Vamos ver no que vai dar, e vai dar. Infelizmente. E aí, nós estamos falando da bênção de Deus sobre a tua vida. Nós estamos falando de você passar nos seus testes. Porque muitas situações... Aqui foi um teste para José. Se ele tivesse caído aqui, certamente ele não teria se tornado governador do Egito. Certamente ele não teria se colocado na posição tão elevada que foi colocado por Deus. Amém? Eu tenho que acelerar. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez, diga comigo, o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Para quem não conhece essa referência, lembrando que Daniel foi levado para a Babilônia como escravo, mas decidiu que não se contaminaria na Babilônia, né? Quer dizer, não estou na minha terra, mas a minha fé permanece dentro de mim, e eu não vou, decidir no meu coração que eu não vou me contaminar, e decidiu no coração realmente, e ali Deus começou a honrá-lo, Deus começou a promovê-lo. Aí começaram a procurar um ponto para pegar José, começaram para pegar Daniel, tentaram procurar atitudes que encontrasse uma falha nele, procurou, não encontrou nada. Um homem irrepreensível, diga comigo, um homem irrepreensível. Tentar achar, vamos achar uma falha em Daniel, vamos achar um erro em Daniel, vamos achar para a gente prejudicá-lo. Aí não conseguiram, procuraram, não conseguiram. Então faz o seguinte, vamos na fé dele. Vamos criar um decreto aqui, vamos levar para o rei, que qualquer homem que for pego adorando, servindo, louvando um outro Deus, esse homem será lançado na cova dos leões. Iludir o rei, né? Ludibriar o rei lançou o decreto, e quando foi lançado o decreto, o que aconteceu? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez, diga comigo, o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? Orar 3 vezes ao dia. Ele cuidava de 40 províncias. 40 cidades. 40. Podia até dar 1000 quilômetros de distância uma da outra. 40. Mas ele orava quantas? Ele cuidava do quê? Era um desocupado? Sim ou não? Então, para quem diz que não tem tempo para orar? Para quem diz que não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para orar? Está aí o segredo. E lembrando disso que nós temos falado sobre isso, tá? Nós temos falado sobre isso. Judeu verdadeiro cumpre isso até hoje. Judeu verdadeiro, praticante, cumpre isso até hoje. Esses homens que são milionários, bilionários no mundo inteiro, cumprem isso até hoje. Última vez que eu toquei nesse assunto, ainda o Marcelo lembrou de um cliente que ele atendeu, que quando chegou no momento da oração, ele falou assim para o Marcelo, ele falou, chegou o horário da minha oração, você tem um lugar aqui que eu possa me reservar? Marcelo desocupou a sala para ele ficar e orar. Bonito, né? Bonito. Marcelo desocupou a sala e falou, fica à vontade aí, eu vou fazer algumas coisas aqui e fica na liberdade. E ele foi orar. Era o horário dele com Deus. E aí, está aí,
quanto comprometimento, quanto reverência, quanto temor, quanto zelo, porque sabe que toda bênção vem de Deus e não vem do homem. Ele estava preocupado com o que o Marcelo ia pensar dele. Como muitos, quem já teve contato com um judeu sabe disso. Está preocupado se você vai achar ridículo porque ele não come determinadas coisas, porque ele não toca em determinados talheres, porque ele tem um ritual. Ele não está preocupado com o que você está pensando, ele está preocupado com o que Deus pensa, ou se ele vai agradar a Deus ou não. E está aí o resultado. Daniel 40, 3 vezes ao dia parava para orar. Isso é comunhão, isso é intimidade. E são coisas que precisam ser praticadas. Lembrando que nós temos os nossos 15 minutos, não paramos não, viu? 15 minutos diários. Estou até com medo de perguntar se tem gente firme na oração dos 15 minutos. Agora que já alguns levantou a mão, eu vou falar. Quem está? Quem permanece? Ô Jesus. Nós não paramos não. Estamos falando nisso, quinta-feira agora, quinta de guerra, nós vamos orar com muita força, justamente pelo que tocamos aqui. Nós vamos separar essa quinta de guerra para orar em prol das famílias. Nós vamos colocar nossas famílias no altar, nós vamos orar pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Nós vamos fazer um trabalho muito forte de oração nessa quinta-feira, nas 24 horas de oração. Amém? Então, se organiza para que você separe tempo para isso, porque é extremamente importante. Daniel 9, 21, enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente. Diga comigo, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Você vê que Gabriel está falando de um anjo, talvez o mais importante, e enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. Você vê, intimidade, comunhão, quando ora, né, é imediato, o anjo vem, a resposta vem, o reforço vem. Porque tem um texto que mostra sobre isso, né? Uma guerra espiritual e o reforço pela oração de Daniel. 2 Samuel 6,12, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Só para concluir o raciocínio, e agora você pensa comigo o quanto é sério o temor e a reverência. Houve um momento, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo entrou em desobediência e foi invadido pela Babilônia, e a arca foi levada, então o povo, é como se o povo estivesse sem a presença e sem a bênção do Senhor. Quando Davi assumiu como rei, uma das primeiras coisas que Davi fez foi buscar a arca de volta. Só que como as coisas de Deus não podem ser feitas, repita essa palavra comigo, de qualquer maneira, e esse é o problema, né? Tudo é feito de qualquer maneira, tudo é feito de qualquer jeito. Então, a arca, quando eles estavam trazendo a arca, ela foi trazida, conduzida de qualquer maneira. Passou num buraco e a arca ia cair, um homem tocou e foi fulminado. Por tocar na arca, naquele momento ele foi fulminado. Davi temeu e deixou a arca na casa de um determinado homem, Obed-edom chama, e deixou a arca ali. Só que aí, mais tarde, ela ficou 3 meses na casa desse homem. E ele escutou o quanto Deus estava abençoando Obed-edom.
Porque a presença de Deus estava ali. A bênção de Deus estava ali. Aquele homem enriqueceu, aquele homem prosperou, tudo na casa daquele homem foi abençoada, porque a presença de Deus, diga comigo, a presença de Deus estava ali. Aí Davi foi pesquisar, foi fazer da maneira certa, ver como seria realmente, que deveria ser conduzido, como deveria ser trazida a arca, não era de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí chegou a esse ponto. Sucedeu que quando os homens levavam a arca do Senhor, tinham dado 1, 2, 3, paravam e sacrificavam, faziam uma oferta, um sacrifício de animais. 1, 2, 3, parava e sacrificava. Era 25 quilômetros, sabe quantos meses levou? 6. 6 meses. Milhares de sacrifícios. Milhares de bois e carneiros. 6 meses. Até chegar na cidade de Davi. Por quê? Porque primeiro as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Olha a reverência, olha o temor, sem pressa, não de qualquer jeito, de qualquer forma. Olha o nível de comprometimento, olha o nível de reverência. Isso é para nos ensinar, tem uma lição aqui. Tem uma lição. Às vezes as pessoas conduzem a vida, buscam Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e quer que Deus abençoe. Quer tudo na pressa e quer que Deus abençoe. Tudo o que é feito tem uma ordem certa. É igual hoje você está aqui. Você está aqui. O ideal é que você não tenha outra preocupação. O ideal é que você esteja 100% presente aqui. Que você esteja com 100% da sua atenção aqui. Porque se você está aqui e você está preocupado com o horário, é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Porque o problema dos cristãos é tratar as coisas de Deus com menos importância. Porque o mais importante é que você tem que ir embora. O mais importante é que você tem que ter o almoço daqui a pouco. O mais importante é que você já está com fome. O mais importante é que você tem um compromisso. Não, o mais importante é o que Deus tem para você. É parar para ouvir o Senhor. É para receber a direção de Deus para a tua vida. É a reverência que há no teu coração em relação às coisas de Deus. Porque a tua vida depende disso. O teu sucesso depende disso. A unção na tua vida depende disso. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer forma. Isso aqui é até difícil de entender. Quando você olha aqui, sacrificava ele bois e carneiros. Há estudo que fala que era 14. Há uma leitura que mostra que é um carneiro e um boi. Mas tem outras partes que falam até mais. Então, em 6 meses, a cada 3 passa um sacrifício. Porque havia toda uma maneira, toda uma reverência, todo um temor, toda uma dedicação, todo um comprometimento. E aí, a bênção do Senhor foi levada de volta, a presença do Senhor foi levada de volta àquele povo. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Eu estendi um pouco na palavra, mas feche os seus olhos. O quanto você realmente quer de Deus na tua vida, da presença de Deus, da unção. Quando a gente escuta falar que Daniel, enquanto Daniel orava, Gabriel veio voando, quem não gostaria disso? Quando você estiver orando, um dos principais anjos venha voando
ao teu encontro ou trazer a tua resposta, trazer a tua vitória. Quem não gostaria de, mesmo como estrangeiro, em uma determinada terra, chegar lá e ser extremamente honrado, cabeça, como José foi no Egito, como Daniel foi na Babilônia? Quem não gostaria? Mas para isso, realmente, você vai ter que rever o seu nível de comprometimento. Você vai ter que rever em que mundo você está. Que mundo está em você? Qual mundo você criou dentro de você? O mundo do Senhor, o mundo de Deus? Ou literalmente o mundo lá fora? Porque você vai ser, vai ter e fazer coisas desse mundo. É você que vai decidir. E se você quer do mundo de Deus, que afirma a você sem medo de errar, que é glorioso, extraordinário, então vai ter que estar dentro de você o mundo de Deus. É o que tem que estar dentro de você. Você vai ser assim, você vai ser do reino, você vai fazer coisas do reino e vai ter os resultados do reino. Vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Quando Davi foi buscar a primeira vez a arca, ele foi buscar de qualquer maneira. E não foi bom. Não foi bom. Porque ele foi buscar de qualquer jeito. Um homem foi fulminado com aquilo. Tanto é que ele teve até medo, deixou ali no meio do caminho, na casa de um homem importante. Mas aonde a arca ficou, que era a presença de Deus, aquele homem foi extremamente abençoado. Obed-edom foi extremamente abençoado, o texto diz isso. Aí Davi correu, foi pesquisar qual era a maneira certa. Porque tudo tem a maneira certa. Tudo tem o jeito certo. E com isso eu quero dizer a você, tem gente que usa o termo assim, eu tenho o meu jeito. Não, não tem o seu nem o meu. Tem o jeito de Deus. E é o que nós precisamos entender. O jeito de Deus. Não é nem o meu, nem o seu, nem do A, nem do B. É o jeito de Deus. E nós precisamos entender. Quando ele parou e foi meditar, então ele chegou à conclusão que não podia ter pressa. Que ele deveria vir adorando, sacrificando, louvando ao Senhor. Tanto é que quando ele chegou na sua cidade, ele chegou cantando, louvando e dançando no Espírito. É momento de realmente rever. Se você quer muito de Deus, você precisa entender que você precisa se doar e dar muito a Deus. Talvez você não tenha muitas coisas para cuidar e administrar. Daniel tinha 40 províncias, mas parava 3 vezes ao dia para orar, para adorar ao Senhor. Pare para orar. Pare para adorar a Deus.
Pare para estreitar a sua comunhão com Deus. Pare, porque isso sim vai trazer prosperidade para a tua vida, prosperidade para a tua casa, para o teu reino, para o teu casamento, né? Vai trazer para todas as áreas da sua vida. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Eu vou dar alguns minutos, para não estender mais, eu vou dar alguns minutos, mas fala com Deus.